Iniciei, vamos ver que hora que vai. Tô fazendo no Face. Pronto, para estar ao vivo. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos iniciando mais uma live Orai Sem Cessar. Eu sou o pastor Anderson, pastor da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Seja muito bem-vindo à nossa página aqui no Facebook. Lembrando que até o final da noite esse vídeo estará também disponível no nosso canal no YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu, dê um pulinho lá no YouTube, procure por Igreja Presbiteriana de Blumenau. Se inscreva no nosso canal para você receber todas as atualizações. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui à nossa transmissão. Boa noite, Gaia. Boa noite, Lígia Soares. Boa noite, a tia Efigênia. Sejam muito bem-vindas. Boa noite, Márcio. Boa noite, Léo, presbítero Max. Boa noite, Dulcileia. Sejam todos bem-vindos. Não esqueçam-se de deixar os seus pedidos de oração para nós orarmos depois do estudo. E também não deixe de deixar aí o seu boa noite, o seu oi, para que enviemos um abraço depois ao final. Então vamos orar iniciando esta nossa transmissão. Senhor, nós agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos dá de compartilharmos a Tua palavra. Abençoe todos os irmãos e irmãs que estão online, que estão assistindo esta transmissão. Abençoe aqueles que assistirão depois também, ó Deus. Abençoe o nosso estudo bíblico para que aprendamos de Ti, que as Tuas palavras penetrem em nosso coração e vivamos a Tua palavra. Que encontremos na Bíblia refúgio, descanso, instrução e, acima de tudo, que conheçamos a nossa fé através da Escritura. Deus eterno, coloco-me nas Tuas mãos, rogando a Tua misericórdia e Tua iluminação sobre a minha vida, para que eu fale de Ti, não de mim mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, caminhando mais um pouquinho em Romanos, né? Hoje vamos concluir o capítulo 9, capítulo difícil desta carta, né? Então, Romanos 9, de 30 até 33, partindo aí para os finalmente de Romanos 9, um capítulo difícil, né? Um capítulo complexo de toda a carta, mas necessário, né? Se está aí, nós temos que estudar e abordar a temática dele, visto que estamos estudando Romanos, capítulo a capítulo, versículo a versículo, e já passamos da metade da carta, né? Parece que foi ontem que nós iniciamos esse estudo, né? Falando lá da introdução, da questão histórica, e já estamos aqui agora. Então, para ganhar tempo, eu vou ler o versículo e já farei o comentário. Romanos, capítulo 9, versículos de 30 até o 33, hoje concluindo o capítulo 9 de Romanos. Não esqueçam-se, então, de deixar os seus pedidos de oração aí nos nossos comentários para orarmos depois do estudo. Então, vamos lá. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia a que decorre da fé. Então Paulo parte
esta última pergunta, né? Ele faz várias perguntas no capítulo 9, então ele parte para a última pergunta no sentido de conclusão, ele quer concluir esse tema agora. Então, por isso que diremos, pois, ou seja, e depois disso tudo que nós estudamos, que nós falamos, que nós vimos, depois de toda essa exposição que Paulo faz acerca da eleição, acerca da predestinação, enfim, o que ele vai falar agora, como ele vai concluir essa temática. E então ele vai usar um paradoxo, né? Vai fazer um contraste entre os gentios e entre os judeus, fazer uma avaliação da prática de ambos, para dizer que houve o contrário, houve um efeito contrário, né? Um paradoxo, não? Os gentios que não buscavam a justificação, ou seja, os gentios que não procuravam seguir os preceitos que Deus havia dado, ou a lei que ele havia dado a Israel, acabaram encontrando justificação, mas justificação que decorre da fé, ou seja, não por obras. Então, o povo que não era judeu, que não buscava ser justificado pela lei judaica, esse acabou encontrando favor diante de Deus. Essa é a ideia do versículo. Versículo 31. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Os gentios que não tinham recebido esta lei que Deus havia dado, tampouco procuravam moldar a sua conduta a partir desta lei, encontram justificação. E o próprio povo judeu, que buscava a justificação pelas obras da lei, pela prática da lei, não conseguiram atingir. Então, Paulo inicia esse paradoxo e então ele faz uma nova pergunta para então explicar os versículos 30 e 31 a partir do versículo 32. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Então, Paulo conclui e traz novamente esta temática de justificação por obras e justificação por fé. É um tema recorrente em toda a epístola, em toda a carta aos Romanos, a justificação pela fé. Tornar justo, Paulo usa e emprega um termo jurídico, os antigos tribunais romanos, quando alguém era inocentado, isentado de culpa no tribunal, dizia-se que aquele foi justificado. E esta justificação que nós recebemos diante de Deus vem por causa do quê? Dos méritos de Cristo, da obra da cruz. Cristo foi punido em nosso lugar, por isso que nós somos justificados. Então, a justiça de Deus é cumprida em Cristo, por isso que nós somos justificados, não por obras, mas pela fé. E agora, como Paulo quebra aquela ideia de que o povo eleito era uma questão biológica, né, de Israel, falamos já sobre isso, que a salvação é para todos aqueles a quem Deus chama, independentemente da sua raça, da sua etnia, enfim, né, não importa a etnia, importa são aqueles que Deus escolheu de todos os povos, tribos, raças, línguas e etc. Mas ao fazer esse contraste, né, fica implícita a crítica de Paulo ao sistema judaico, que insiste ou insistia ainda nesta época, e talvez até os judeus cristãos da comunidade aos romanos, que insistiam nessa prática de tentar encontrar algum favor de Deus na prática das obras. E é impossível, nós já vimos isso, é impossível para o ser humano cumprir toda a lei de Deus. Vai tropeçar em alguma coisa. E é interessante que agora vai falar dessa tropeçaram na pedra de tropeço, e o versículo 33 vai expor um pouco mais quem é e o que é esta pedra de tropeço. Versículo 33, como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Então, o apóstolo usa dois trechos de Isaías, né? Esta pedra é Cristo, né? Então, esta pedra, esta rocha, esta pedra de tropeço é Cristo. Ele está dizendo que todos aqueles que tentam buscar uma justificação, uma aceitação por parte de Deus, o perdoar de pecados,
o justificar os seus pecados a partir das obras, a partir das suas próprias obras, vai encontrar um percalço. Ele não vai conseguir, e além disso, ele vai tropeçar na pedra de tropeço, ou seja, vai tropeçar em Cristo. Por que Paulo está dizendo isso? Cristo é ele que cumpre em nosso lugar esta questão da salvação, ele que paga o preço na cruz pelos nossos pecados. Sendo assim, se você é aquele que acha que vai encontrar salvação pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias obras, é como se você anulasse o sacrifício de Cristo. E aí o versículo 33 reforça, né? Eis que põe em si uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Paulo vai usar esses termos, né, escândalo, em Coríntios, para fazer essa mesma abordagem, né? Por que escândalo? Por que tropeço? Veja, para o judeu que tinha um orgulho muito grande em achar que ele seria aceito por Deus pela quantidade de mandamentos que ele conseguia cumprir da lei, ou seja, uma justificação, uma meritocracia, uma autojustificação pela prática de obras, é um escândalo dizer, olha, para ser salvo você não tem que fazer absolutamente nada. Por quê? Porque Cristo, o Cristo, na cruz, fez tudo por você, cumpriu toda a lei por você. E mais do que cumprir a lei em seu lugar, Cristo na cruz foi punido por você ter descumprido a lei. Então ele recebeu a pena em seu lugar. E tudo isso de maneira graciosa, amorosa, misericordiosa. Você é salvo sem merecer. Isso era escandaloso para os judeus que buscavam mérito da sua própria salvação pela quantidade de boas obras ou de cumprimentos da lei, lá do Antigo Testamento, que eles seriam aceitos por Deus. E aí vem Paulo e fala, não, vocês não têm condição de cumprir esta lei. Então, enquanto para aqueles que buscam uma autojustificação, para aqueles que buscam serem aceitos por Deus por seguirem a lei, por aqueles que acham que vão encontrar salvação pela prática de boas obras, Cristo se torna pedra de tropeço e rocha de escândalo. Mas para aqueles que justamente reconhecem que são salvos imerecidamente, que a salvação não tem participação nenhuma humana, que é inteiramente a espontaneidade de Deus, seguindo toda a ideia aqui, né, a eleição divina, né, o Deus que elege, o eterno decreto, a predestinação divina, revelando-se de maneira salvífica àqueles que são dele desde antes da fundação do mundo. Para esses que creem nisto, então a rocha é aquela que não vai deixar-se ter confusão, aquela que vai trazer clareza. E aquele que nela crê não será confundido. Ou seja, a convicção de que somos salvos pela fé e não por obras. Paulo não poderia deixar de concluir esse grande capítulo e difícil capítulo de um tema caro, né? Um tema complexo, um tema onde há tanta polêmica histórica, né? Desde de Tiago Armínio, dos teólogos que não aceitavam mais as doutrinas, desde as grandes discussões entre Santo Agostinho e Pelágio, lá ainda no século IV e etc. Sempre foi um tema muito caro falar da eleição de Deus, né, dessa escolha que Deus faz das pessoas que são salvas. E até hoje é polêmico, né? Mas justamente por uma falta de compreensão da própria Escritura. Veja, os versículos falam por si só. Então ele conclui esse tema difícil de eleição, trazendo mais uma vez esta ideia que se torna cada dia mais clara para quem é um leitor atento desta carta. A salvação não depende do ser humano. A salvação não depende de obras. Você não tem condição de cumprir toda a lei e todo o preceito que Deus estabeleceu no Antigo Testamento. E Tiago fala, né, em sua carta, se você desvia em um mandamento, você desvia em todos. Sendo assim, nós merecemos a condenação pela prática do pecado. Aí vem Cristo e assume o preço pelo nosso pecado, paga o preço em nosso lugar e nos salva. Por isso que nós, gentios, que não buscávamos justificação por obra nenhuma, alguns até ignoravam a existência dessa lei, encontraram, ou seja, Deus alcançou também os gentios com a sua graça, e alcança os judeus com a sua graça. Mas só o fato de ser judeu não garante ser salvo, né? É Deus que salva
o ser humano. Então, a grande lição que fica para mim de Romanos 8 e de Romanos 9, né, se pudermos juntar, né, os dois textos, é justamente esta ideia de deslocar o homem como alguém, o homem no sentido de ser humano, né, deslocar o ser humano, homem e mulher, desta arrogância que alguns têm, que nós temos, de acharmos que merecemos salvação. Então, todo o texto que nós estudamos até agora desloca o ser humano da salvação. O ser humano é totalmente passivo na salvação. É Deus quem salva. E mais, mostra que esta salvação não se dá pela prática de obras, mas justificação pela fé. Fé que o Espírito Santo coloca em nosso coração. Fé para crer em quê? Em quê? Crer na obra de Cristo. Uma aplicação para os dias de hoje, mais uma vez a gente vive uma época muito de meritocracia, né? Aquela coisa, fez por merecer, né? Nessa época em que o que vale é chegar em primeiro lugar, né? Você tem que ser o melhor, você tem que ser o mais bonito, você tem que ser o mais inteligente, você tem que ter a melhor profissão, a melhor faculdade, você tem que ter a maior aplicação. Ou seja, uma época em que nós estamos sempre competindo, né? Nós vemos uma época que promove uma cultura de guerra, né? Uma cultura de competição. É uma crítica, né, ao sistema neoliberal, né, esse sistema econômico chamado neoliberalismo, ou liberalismo econômico, ou se usar os clássicos, né, Adam Smith, John Locke, pode se chamar de capitalismo, né, a ideia que se gira em torno do mercado, de capital e etc. Então, se há algo de negativo que essa cultura neoliberal traz, é esta competitividade. Estamos sempre competindo, né? Você entrou lá como auxiliar de caixa, né? Mas você entrou como empacotador, mas aí você já quer se mostrar melhor, você quer ser melhor que o caixa. Aí, se você se torna caixa, você quer ser o supervisor de caixas. Daqui a pouco você fala, não, eu tenho que ser gerente, eu tenho que ser diretor. E daí esta ambição, que se torna uma ganância por causa do nosso coração, se torna uma cultura de competitividade. Não, você passa a competir com as pessoas. Porque, não, eu não quero ser empacotador para sempre. E empacotador, que situação humilhante, né? Imagina, eu tenho que ser um gerente, porque o gerente é muito mais importante do que o empacotador. Você entende a dinâmica, né, que esse sistema neoliberal traz? Então, nós vemos esta época de competitividade e de meritocracia. Então, o empacotador que se torna gerente, parabéns, saiu lá de baixo, se tornou gerente da empresa. Olha só que história de vida. E o Luciano Huck leva lá na televisão para mostrar, né? Ó, que bonito, parabéns, vamos aplaudir a gente que merece, que batalhou. E fica todo esse discurso xoxo, que nada a ver tem com o evangelho, influencia também a nossa teologia, por incrível que pareça, né? Isso que deveria ficar lá no sistema econômico, ia ficar lá no sistema sociológico, acaba invadindo a nossa teologia e prejudica muito essa nossa concepção. E daí quando você começa a pensar assim, não, mas espera aí, eu não posso aceitar de graça as coisas que eu aprendi desde cedo que a gente tem que batalhar e não sei o quê. Para todas as outras coisas, sim. Para a questão tua familiar e para o teu progresso e etc. Né? Se você almeja ser milionário, batalhe para isso, né? Não faça isso o fim da sua vida, né? Que quem acumula riqueza acumula problemas, né? Acumula tristeza. Mas para a salvação, nós temos que ter o máximo de critério possível para não nos enganarmos com essa corruptela que está presente no sistema sociológico e econômico. Não tem nada a ver com o evangelho. Porque na salvação, meu irmão e minha irmã, ninguém merece absolutamente nada. Somos salvos inteiramente pela graça de Deus. Gratuitamente, de graça, recebemos algo que nós não merecemos. E você não participa com Deus da sua salvação. Se você pratica uma boa obra, é porque o Espírito Santo, através da ação do Espírito Santo, que lhe fez praticar tal boa obra, para a honra e glória do Senhor. E quando você pratica algo de ruim, aí foi você mesmo que praticou. O que nós fazemos de bom é Deus em nós. O que nós fazemos de ruim é nós mesmos, né? Sendo pecadores. Então, nós temos que ter muito cuidado. E talvez Romanos
junto com Gálatas, né, essas duas cartas que o apóstolo Paulo escreve, seja um bom remédio para a gente quebrar um pouco desse nosso orgulho espiritual. Vou dar alguns exemplos práticos, né, para a gente confrontar a nossa atitude cotidiana com o texto bíblico. Por mais que saibamos, todos somos salvos pela graça, etc., às vezes a gente precisa tomar um choque de Bíblia, né? Sabe quando você começa assim, não, eu vou orar mais, porque daí vai que Deus me ouve mais. Você já, veja, já se torna uma relação de troca. Vou orar mais para Deus me ouvir mais. Ah, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou orar em jejum, porque daí Deus vai me ver que eu estou com fome, poxa, vai ficar com pena de mim e vai me atender mais. Uma relação de troca, de mérito. Olha, se eu oro com fome, não, mas espera aí. Então eu vou orar com fome e vou orar de joelhos. Mas ó, estou orando com fome, de jejum, de joelhos e 3 vezes ao dia. Não é possível que Deus não vai me ouvir. Mas você quer merecer, você quer chamar a atenção de Deus a partir de uma situação humana. Então, veja, isso torna-se um certo orgulho espiritual, como se nós conseguíssemos manipular a divindade a nosso favor, porque eu passei fome e orei de joelho, aí Deus vai me atender mais. Sabe, coisas assim? São coisas pequenas que passam desapercebidas, mas que são importantes para confrontarmos com o texto. Porque disto, para daqui a pouco você achar que você vai ser mais aceito por Deus porque você é um cara bacana, uma mulher legal e etc., é meio passo. E Paulo nos previne disso. Ora, nós recebemos essa salvação de graça, sem merecer. E se há algum mérito nisto, são os méritos de Cristo na cruz. E o ser humano é totalmente alheio, totalmente passivo, totalmente deslocado da salvação. A ação de salvar vem de Deus. Então, principalmente para você que é cristão, que está há muitos anos na igreja, às vezes nós corremos esse risco de começar a achar que nós somos melhores do que os outros, fazer juízo de valor, achar que você leva uma vida legal. Ah, mas olha, Deus me deu esse apartamento bonito, esse carro bom para eu andar. Ah, mas também eu sou um crente fiel. Meritocracia. Não, mas ó, vou dar um exemplo clássico que eu ouço desde a minha adolescência. Faz 20 anos que eu estou dentro de uma igreja presbiteriana. Faz 20 anos. E nesses 20 anos, uma frase que eu sempre ouvia e que me arrepia o cabelo até hoje, as pessoas dizendo assim: o dinheiro que você dá no dízimo, você economiza na farmácia. Desde quando eu era adolescente, que eu sentava lá no fundo da igreja, lá, ia de bermuda e tênis na igreja cedo e tinha que tirar o boné, deixava o boné assim enfiado no cantinho da perna, eu ouvia esse discurso. Dinheiro que a gente dá na igreja, que a gente dizia, economiza na farmácia. Que absurdo, né? Que base bíblica e teológica isso tem? Nenhuma. Mas qual que é a ideia? Não é teológica, não é bíblica. Aposto que quem pensa assim nunca leu Romanos com humildade e com singeleza de coração. Aliás, a maioria das pessoas que tem essa concepção de mérito, de troca com Deus, de manipulação da divindade, ou que acha que está tudo muito bem porque eu sou um cara muito fiel, então Deus está me abençoando porque eu sou muito bom mesmo, não lê Bíblia. Porque se lesse, ou se lesse com humildade e com o coração aberto, é o senso justamente o contrário. Deus, como eu não mereço tudo isso. Como eu estou muito aquém, Deus. E mesmo assim o Senhor tem dado, sendo eu o pior dos pecadores. Paulo chama-se de o pior dos pecadores, o menor dos apóstolos. Imagine se o apóstolo Paulo se coloca nessa condição, em que eu vou me enquadrar? Não tem nem como me enquadrar. Se ele fala que ele é o pior dos pecadores, eu não tenho uma classificação para colocar-me. Então, esse texto é um balde de humildade em nós. Então, muito cuidado com essa concepção de mérito. Não há mérito nenhum na salvação, nem na bondade de Deus para conosco. E eu encerro lembrando para vocês que nós já estudamos lá em Romanos 5:8, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então isso resume bem e tira realmente isso de nós. Sejamos humildes e entendamos que fomos salvos gratuitamente. Então vamos lá. Vamos ver aqui os nossos pedidos de oração.
Vamos rolar aqui. Então, vamos lá. Os pedidos de oração. Então, o nosso irmão Carmelito pede oração por toda a sua família. A nossa irmã Léo agradece pela recuperação do pastor Júnior, que já recebeu alta, e pede pela vida e tratamento da Aidi, que é uma amiga, né, do presbítero Max, da nossa irmã Léo. A Gaia, né, pede oração pelo pastor Tim Keller. O pastor Tim Keller é um pastor norte-americano, né, da Igreja Presbiteriana. Acho que é a Igreja Presbiteriana do Redentor, ou Igreja Presbiteriana Redenção, alguma coisa assim. E ele está com câncer, é um tipo agressivo de câncer, né? Está tratando-se, é um grande escritor e que tem influenciado muito, né, a igreja nessa transição de antigos modelos para modelos mais contemporâneos, mais coerentes com a nova cultura. Então, oremos pelo pastor, um pastor presbiteriano, né? Reverendo Tim Keller. A nossa irmã Léo pede pela recuperação do presbítero Max. A nossa irmã Lígia Soares pede oração pela vida do Eduardo, que trabalha na área de saúde. A nossa irmã Letícia pede oração pela Ivanilde e pede oração para que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil. A nossa irmã Solange pede oração por ela, tem tido crises de ansiedade. Solange, todos nós nesta pandemia estamos sofrendo, né, com essas crises de ansiedade. Então vamos orar sim pela nossa irmã Solange e por toda a sua família. A Aline pede pelo Luciano e pela Dona Maria, né? O Luciano, nosso amigo, né, lá de Mogi Guaçu. A Dona Maria é sogra da prima da Aline, ambos estão internados na UTI, entubados. A Ingrid, lá de Xanxerê, pede oração pela vida do Max, são nossos amigos, né? A Ingrid e o Max, pede por toda a sua família e pede pela sua empresa, Metal Max. Olha que chique, Metal Max, ficou bacana, né? Metal Max. Ficou bonito o nome, viu, Ingrid? Quando nós formos aí em Xanxerê, vamos visitar aí a Metal Max. Bom, então vamos orar por todos esses pedidos que foram feitos, né? Então, vamos lá. Como eu sempre tenho dito, né? Eu vou orar com os olhos abertos aqui, não é pecado orar com o olho aberto, não. Tá? Mas assim eu consigo ler os pedidos bem certinhos. Então oremos. Senhor, nós intercedemos neste momento pelo nosso irmão Carmelito, por toda a sua família, que o Senhor o abençoe, o guarde, o fortaleça, proteja de todo mal e supra todas as suas necessidades. Pai eterno, nós clamamos pela nossa irmã Leonilda, pelo presbítero Max, em especial pela recuperação do Max, da cirurgia do joelho. Pai, abençoe o presbítero Max, que a sua saúde seja alvo da tua graça, da tua misericórdia e que ele fique bem, rapidamente recuperado. Nós agradecemos, ó Deus, pela alta que o pastor Júnior teve. Obrigado, ó Pai. Obrigado pelo Senhor ter restabelecido a saúde desse teu servo. Obrigado por toda a equipe médica que o apoiou, que cuidou dele. E abençoe, ó Pai, todos os profissionais da saúde, Deus. Todos que estão na linha de frente e correndo risco de maior contágio pelo coronavírus. Tenha misericórdia de todos, Pai, que trabalham na área da saúde. Deus eterno, nós intercedemos pela nossa irmã Aidi, pela sua saúde, pelo tratamento que está fazendo. Pai, tenha misericórdia, toma ela nas tuas mãos e cura segundo a tua vontade. Senhor, nós continuamos intercedendo pelo pastor Tim Keller, este câncer recém-descoberto, o tratamento que ele tem feito. Toma o teu servo, Pai, que tem sido um instrumento nas tuas mãos, tem sido um servo abençoado, tem nos ensinado muito através da sabedoria que o Espírito Santo tem dado a ele. Abençoe o pastor Tim Keller e a sua recuperação e o seu tratamento, ó Pai. Que ele fique bem, ó Deus, fique totalmente curado deste câncer. Senhor, nós intercedemos pela vida do Eduardo, que também trabalha na área da saúde, área de maior risco. Pai eterno, cuida, protege, livra-o desta contaminação. Abençoa o teu servo Eduardo. Senhor, nós
Pedimos também pela nossa irmã Letícia, pelo presbítero Ricardo, por toda a sua família, em especial pela Ivanilde. Senhor, tu conheces as necessidades da Ivanilde, sabe de tudo o que ela precisa. Então nós clamamos, Senhor, a tua providência, a tua misericórdia, o teu amor sobre esta vida. Pai, clamamos pela nossa nação, pela dificuldade que enfrentamos diante do coronavírus, a dificuldade econômica que provém disso, a instabilidade política, institucional. Pai eterno, toma a nossa nação nas tuas mãos e derrame a tua misericórdia sobre a nossa pátria, dando sabedoria a todos os governantes, de todas as instâncias, de todos os poderes. Deus, abençoe-os e guarde-os em nome de Jesus. Nós intercedemos pela nossa irmã Solange, ó Pai, pelas suas crises de ansiedade, ansiedade que compartilhamos com ela nesse tempo de isolamento social. Pai, cuida da saúde emocional do teu povo, da nossa irmã Solange, da nossa própria saúde emocional nesse tempo difícil de isolamento social, de insegurança, de instabilidade econômica, de saudade de amigos e familiares. Toma, Pai, as nossas emoções nas tuas mãos. Cuida, Pai, do coração aflito e ansioso, da alma inquieta, e derrama a tua misericórdia, dando-nos paciência, Santo Espírito, para superarmos juntos esse momento difícil. Abençoe muito a Solange e toda a sua família em Xanxerê. Pai, continuamos intercedendo pelo Luciano, pela Dona Maria, entubados lá em Mogi Guaçu. Coloca as tuas mãos, ó Pai, esteja com eles, ó Deus, pois cremos que o Senhor tem poder para curá-los e restaurá-los. Nós cremos nisto e pedimos isto, ó Pai, mas sabemos que é a tua e não a nossa vontade. Pai, abençoe o Ezequiel Delgado em Xanxerê também, que está hospitalizado. Senhor, tenha misericórdia dele, abençoe, cuida dele nesse tempo difícil de internação. Deus eterno, nós intercedemos pela vida do Max, da Ingrid, do José, do Emanuel, da Roosevelt. Derrama a bênção, ó Pai, sobre esta família, cuida deles, abençoe muito, ó Pai, dando sabedoria e que o teu cuidado esteja sempre com eles. De maneira especial, abençoe-os na Metal Max, nesse empreendimento que abriram nesse tempo difícil, econômico, mas mesmo assim, ó Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que este empreendimento cresça para honra e glória do teu nome. Abençoe, ó Pai, esta família tão querida, derrama a bênção sem medida sobre eles e guarde o coração e a mente desses teus servos lá em Xanxerê. Pai, tudo isso que nós oramos, nós cremos que antes de abrirmos as nossas bocas, antes de escrevermos ali, o Senhor já sabia de todas as nossas necessidades. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos mandar os nossos abraços. Se você está assistindo e não mandou um oi para a gente aí, mande um oizinho, né, para enviarmos um abraço para você, e daí eu sei que você estava online aqui conosco. Então um abração para nossa irmã Gaia, para nossa irmã Lígia Soares, para a tia Efigênia e para o Chico, né, que nos assistem lá de Águas de Lindóia, interior de São Paulo. Um abração para o Márcio, para a Vanessa, né? O Márcio lá comprou 150 livros, né? Mandou para mim a foto dos livros. Tem leitura até para 2050. Deus abençoe, viu, Márcio? Um abração para ti. Um abração para nossa irmã Leonilda, também para o presbítero Max, toda a sua família. Um abração para a Dulceleia Pereira, que nos assiste lá de Itapema. Que Deus abençoe muito, viu, minha irmã? Muito, muito bom tê-la aqui conosco. Um abração para a Lena, para o presbítero Paulo, para o Mateus. Um abração para o Carmelito Zimmermann, para sua esposa Marina. Deus abençoe o Carmelito, sempre também assistindo. São membros lá da Segunda Igreja Presbiteriana, aqui de Blumenau, do pastor Márcio. Um abração, viu, meu irmão? Para ti e para toda a sua família. Um abraço para a Rose Andrade, para toda a família Andrade, né, que sempre nos assiste. Para o seu Valdemar, que também está ligadinho aqui conosco, né? Que Deus abençoe, viu, seu Valdemar? Um abração para o senhor. Um abração para a Letícia e para o presbítero Max, que Deus abençoe, viu, Letícia? Um abração para a dona Zeni, para o seu Dino, para a Ana, que nos assistem lá de Xanxerê. Um abração para a Ingrid, para o Max, para a Roosevelt,
para o Emanuel, para o José, que Deus abençoe muito a vida de vocês aí em Xanxerê também. Um abração para nossa amiga Solange, que Deus abençoe muito, viu, Solange? E logo passa essa quarentena, se Deus quiser, logo passa. E a hora que tiver todo mundo vacinado, isento dessa pandemia, o seu Dino vai fazer um churrasco para a gente aí, bem caprichado, né, seu Dino? Acho que são, se apareceu mais algum nome aqui, a Flávia de Oliveira, um abração para a Flávia de Oliveira, Deus abençoe, viu, Flávio? Um abração para ti. Um abração para o Vandaimo, que está nos assistindo, Deus abençoe, viu, Vandaimo? Um abração para ti. Para a Roosevelt, ó, mandamos um abraço e a Roosevelt mandou um amém aqui. Deus abençoe, viu, Roosevelt? Muito obrigado pela companhia. Aline, apareceu mais algum nome aí para ti? Então vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente, espalhado sobre a face da terra, para todos sempre. Amém. Então, muito obrigado a você que esteve conosco nesta live, Orai Sem Cessar. Voltamos amanhã às 19 horas com as canções e às 19h30 com o momento de palavra e também de oração. Então, amanhã mais cedo. Então, amanhã as canções às 19 horas e a palavra às 19h30. Deus abençoe muito a sua vida. Tenha uma excelente noite, um excelente restinho de sábado. Até amanhã.